Olá galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e dessa vez nós vamos estar falando sobre completar quadrado. Ô, gente, seguinte, eu estou falando sobre completar quadrado. Eu preciso saber quando é que um quadrado está completo e quando ele está incompleto, senão a gente não vai entender nada que eu vou falar aqui. Precisamos mostrar um quadrado quando ele é completo e um quadrado quando ele é incompleto dentro do nosso contexto aqui, ok? E também queremos dizer que completar quadrado nada mais é que determinar, tá, os zeros de uma equação de segundo grau. Determinação do zero. Existem várias formas de você determinar o zero, né? Entre elas, é que a gente aprende no curso fundamental de matemática, com a fórmula de Bhaskara, né? Através da fatoração. Existem outras formas também. Mas o completar quadrado é um caminho que a gente toma, tá? E a gente chega a uma expressão fatorada de um produto notável. E depois a gente acrescenta mais outras informações que vamos estar falando daqui a pouco e a gente completa o quadrado. Mas basicamente, tá? É uma forma de você também determinar o zero, porque você acaba fatorando uma expressão e depois você vai encontrar aí, ou vai determinar o zero, que na verdade determinar zero é encontrar as raízes ali da equação de segundo grau. É um caminho que a gente toma completar quadrado, é isso aí. Estamos indo em busca de uma expressão fatorada para daí então conseguir encontrar essas raízes. Completar quadrado é isso aí, não é o bicho de sete cabeças não. Então desde já convido vocês aqui a essa aula, sejam bem-vindos. Vamos lá. Gente, vamos bater um papo rapidamente sobre esses esquemas. Vamos logo aqui para esse esquema aqui, ok? Temos aqui um quadrado aí. Observe que um lado desse quadrado vale A mais B. A gente acabou aí tomando algumas regiões, né? Dividindo esse quadrado em algumas regiões. Então aparece aqui, tá, uma parte B e outra parte aqui, né? Do mesmo lado A. Então, por definição, todos os lados de um quadrado são iguais, né? E para se encontrar a área de um quadrado, a gente faz base vezes altura. Estou chamando de L, né? Um dos lados aqui que vale A mais B. Então, L ao quadrado, A mais B ao quadrado, temos aí a área, tá, daquela figura ali. Vamos bater um papo sobre as regiões que aparecem ali naquela figura. A primeira é um quadrado, a gente calcula a área ao quadrado, expressa aqui ao lado. A segunda são dois retângulos, e a gente calcula também a área, que uma base desse retângulo aqui vale B, e a altura desse retângulo é comum a um dos lados desse quadrado. E um dos lados desse quadrado aqui, um dos lados dele, vale A. Então a gente faz B, né, vezes A. Aqui, B vezes A. A gente tem, para essa figura, olhando aqui para ela agora, B vezes A. Temos aí, né, um lado, né, ou melhor, a área de um retângulo desse aí. Como são dois retângulos que aparecem aqui na história, 2AB. Bacana. O que nos resta falar agora é o último quadrado menor, né, da figura aqui. B ao quadrado. Ele está aqui, a gente expressa aqui do lado. E aquela velha cantiga, né, que a gente aprende quando a gente está estudando essas coisas, né? E a gente diz que quadrado do primeiro, a gente olha para essa expressão daqui agora e fala aquela cantiga. Quadrado do primeiro mais duas vezes, né, o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É justamente isso geometricamente que está acontecendo aí, gente. Vocês olhem direitinho. Chegamos aqui à expressão aqui do produto notável. Não é diferente para esse caso de cá. O que diferencia é o seguinte. Eu tenho um quadrado de lado A. Eu escolho, né, por minha vontade, um quadrado aqui dentro. Quando eu escolho um quadrado aqui dentro, tá, eu separo essa região, dou o nome dela de B. Então, logo, um lado desse quadrado que eu escolhi vai ser o A todo menos o B, essa região que a gente acaba aparecendo aí na figura, tá? Então, A menos o B é um lado desse quadrado. Então, tendo L, né, como A menos B, que é um lado desse quadrado, L ao quadrado, A menos B ao quadrado. Temos aí a área aí, tá, gente? Desse quadradinho aqui menor, ok? Expresso dessa forma. Só que também aparecem regiões que semelhantes ao de lá, né?
que são os retângulos. E a gente vai em busca aí da área deles. O primeiro, a base desse retângulo vale B, está aqui em cima. Um lado desse retângulo aqui, pode observar que é comum a um lado desse quadrado, que é A menos B. Então, logo, a área dele é B vezes A menos B. De baixo, a mesma coisa. Né? Um lado desse retângulo é comum a um lado desse quadrado, que é A menos B. E um lado desse retângulo é B desse quadrado aqui. Então, fazendo aí também a mesma coisa, base vezes altura, né? B vezes A menos B. São duas vezes que aparece, né? Também. E, por fim, o quadrado menor, B ao quadrado. Aqui a gente escreve, tá, gente? Tudo que a gente acabou de falar agora. A gente vai dizer que A ao quadrado, essa figura toda, é igual às regiões que aparecem ali. Tá? A menos B ao quadrado, mais B vezes A menos B, duas vezes, né? Duas vezes B menos B vezes A menos B, mais B ao quadrado. Agora é só conta, né? A gente vai desenvolver aí, né, essa expressão simplificar. Vamos lá simplificando. Daqui para cá a gente simplifica. A ordem de A e B não influencia porque a multiplicação é comutativa. E chegamos a essa expressão aqui final. Né? Como nós estamos, né, em busca de expressar isso aqui, tá? Que é a área desse quadrado menor, a gente isola ela na equação e aí temos aí o segundo caso de produto notável, né? Quadrado, né? A menos B ao quadrado igual a quadrado do primeiro menos duas vezes primeiro vezes segundo mais o quadrado do segundo. A mesma cantiga de lá, com essa interpretação geométrica aí. Então tá, gente. Existe um terceiro caso de produto notável que eu tenho uma aula falando sobre esse caso. Eu acho muito bacana vocês buscarem aí no canal para assistir. Que é o terceiro caso, né? Que é a diferença entre dois quadrados. É muito bacana. Eu uso também aí uma interpretação geométrica, a gente bate papo lá, é muito legal. Aconselho vocês a assistir essa aula. Ok, dando continuidade, né, nós vamos agora falar sobre trinômio quadrado perfeito, TQP. Tá? Essa questão de trinômio, né, binômio, monômio, não dá tempo a gente conversar sobre essas coisas, né? Inclusive fatoração também, seria uma outra aula. Aqui a gente já adianta, né, para poder a gente entender o assunto. Trinômio quadrado perfeito é um produto notável, como nós acabamos de ver aí, que obedece, né, gente, esse esquema aqui. E eu vou dar logo uma dica para vocês, né? Uma pista. Completar quadrado, como eu venho falando para vocês, como eu venho falado antes, eu tenho que saber quando é que ele está completo e quando ele está incompleto. Aqui ele está incompleto geometricamente. Ele vai estar incompleto, gente, quando faltar alguma região. Para o caso que a gente está estudando, é sempre essa região aqui, tá? Esse quadrado menor que aparece nessa figura. Quando ele não vier representado geometricamente, vai ser o caso que a gente vai estar buscando completar. Então, quando a gente trata de trinômio quadrado perfeito, ele está prontinho, né? O quadrado está completo. Então ele obedece esse esquema, de tal forma, tá, que esse primeiro termo aqui, ele deve ser um quadrado perfeito. A gente simplifica com a raiz. E esse último termo também tem que ser um quadrado perfeito. A gente simplifica com a raiz. Os elementos que aparecem aqui no meio, tá, eles precisam também obedecer àquela questão de duas vezes o primeiro vezes o segundo. A gente coloca mais e menos, que a gente generaliza essas duas situações aí que vão aparecer na história. Então, a gente coloca mais e menos. Então, quando a gente faz esse esquema aqui no produto notável, nós temos agora uma expressão que nos dá condições de fatorar ele. Tá? Ele chega para essa carinha aqui já fatorada aí. É o que nós precisamos para completar o quadrado. Ainda precisa de mais coisas, mas aqui já é meio caminho andado para a gente completar o quadrado. Então, toda essa elaboração, né, de entendimento, né, de esquemas que nós montamos, né, expressão que nós chegamos, tudo isso colabora para que a gente chegue a uma expressão de fatoração. Então, completar o quadrado é isso. A gente vai ter que chegar a esse resultado aqui, que é um resultado aí do produto notável, tá, gente? De uma forma aí, o quê? Fatorada. Bem, mas, gente, completar quadrado não aparece dessa forma aqui pra gente, ou seja, a cobrança não é desse jeito, tá? Aqui é uma forma geométrica, né, pra gente entender melhor.
Essa cobrança vai vir de forma diferente. De que forma vem? Vem geralmente, gente, com a equação do segundo grau, tá? De forma algébrica, e a gente precisa entender quando é que a gente precisa completar o quadrado. Então não vem assim, né? A cobrança ela vem com uma equação geométrica. E a cobrança que sempre vem são dois casos. E eu trago para você aqui esses dois casos, tá? Primeiro caso e segundo caso. Lembrando, né, que vai ser sempre determinar zero da equação do segundo grau. Então aqui temos uma equação do segundo grau, é dada dessa forma. E vamos ver como é o primeiro caso, né, que aparece para a gente, a cobrança que vem para a gente ter que completar o quadrado. Olhando para esse primeiro caso aqui, notem que temos a equação do primeiro grau. Só que, segundo grau, desculpa, uma equação do segundo grau. Só que esse termo C aqui, que aparece aqui, ele é diferente de ser um quadrado perfeito. No nosso caso aqui, seria o termo B. Então, o primeiro caso aí, para a gente precisar completar quadrado, é quando o nosso C, o termo C, for diferente de ser um quadrado perfeito. Esse é o primeiro caso, a gente vai precisar completar agora o quadrado. O segundo caso vai vir dessa forma, tá? Quando o C não aparecer aqui na expressão. Ou seja, tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, todos dois aí nós vamos precisar completar o quadrado, ok? E vamos expressar isso aqui agora com a representação geométrica. Eu trago um exemplo aqui para vocês, ok? Que temos aqui, tá? X ao quadrado mais ou menos, né, genérico, duas vezes o primeiro vezes o segundo e a região aí que está faltando, que é o nosso C. Então, esse caso que eu trago como exemplo é o nosso segundo caso aqui. Só lembrando que pode aparecer ou o primeiro ou o segundo, a gente precisa aí completar o quadrado, né? Então tá. Esse caso aqui, pra gente, tá? O segundo caso, o que é que nós vamos fazer para completar esse quadrado? Aqui eu chamo a atenção de vocês. Vocês lembram, quando a gente vai ao supermercado fazer compras, a gente pega vários itens, sai registrando no caixa, de repente registra um item e a gente se lembra que aquele item não era para ser registrado, ou seja, a gente já tem em casa, um exemplo, né? Aí a gente, senhora, ou senhor, bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não vou querer levar esse item não, eu me arrependo, né? Não tenho mais interesse. Ela disse, bom, senhor, mas nós já registramos, né? Aí você fala, ô senhora, me ajude aí, né? Porque eu não quero levar esse item. Aí ela chama o supervisor, ele vem, fala qual foi o problema e ele vai lá resolver o problema. Na nota, né, isso tem que vir mostrando que você não quer levar esse item. Pra gente, né, a gente acha óbvio, lógico, que quando a gente fizer a leitura dos itens, não apareça esse item lá, mas não é assim que a contabilidade entende, né? Não é assim que a contabilidade trabalha. A contabilidade ela vai registrar de tal forma o seguinte, ela vai mostrar que você registrou e ela deve também mostrar que você desistiu dessa compra. Aí aparece assim na nota, vamos supor, o item lá vale R$40, aparece 40 com valor positivo e menos 40, ou seja, aparece 40 com valor negativo e 40 com valor positivo. Aí você se atrapalha muitas vezes, não, mas eu pedi para tirar, aí a moça te explica, não, aqui está mostrando, entrou e saiu, ela usa essa expressão, tá gente? Entrou e saiu. Então ali você pode ter certeza, confiar que aquele item já não está mais na conta, ou seja, mostra que você registrou, mas também mostra que você desiste. É isso aqui, tá gente? Que acontece com o nosso caso aqui, também, bem parecido. Você mostra que você quer completar, mas você informa que ele não tem na figura. É bacana, né? Uma comparação bem legal mesmo. E é sempre isso aqui, gente, que vai acontecer em todos os casos de completar quadrado. Vai aparecer esses dois casos sempre. E sempre você vai estar mostrando, tá? Que você quer completar e registrando que não tem. Então é sobre isso aqui que vai gerar todo esse problema de completar quadrado. Ok? Aqui eu trago uma regra prática, um pulo do gato, né? Em que essa região que está faltando nada mais é que b sobre 2 ao quadrado, o b mesmo, gente, aqui, ó, coeficiente b, né, daqui da nossa equação do segundo grau. Você pega o b da figura, sobre 2 eleva ao quadrado. Para o nosso exemplo aqui, o nosso b é 2, vale 2. Então, logo o elemento que está faltando aqui vai ser 1. Aí você faz o quê? Soma 1 e subtrai 1. Notem uma coisa legal, né, que aparece. O trinômio aí, ó,
do quadrado perfeito, né? Naturalmente, toda vez que você fizer isso, ele vai aparecer. O que é que você faz? Destaca ele na expressão, né? Você separa ele e fatora imediatamente. Aí você tem agora o trinômio quadrado perfeito, que é o caminho que nós estávamos procurando aí, que seria a fatoração. Então temos aqui a fatoração pronta, ainda não terminou, né? Tem muita gente que chega aqui, se empolga e já escreve lá e erra a questão, né? Dependendo do professor, ele anula ou ele considera alguma coisa. Então você errou porque você chegou à forma fatorada, mas você esqueceu de registrar o que não tinha na figura. No nosso caso é 1, mas pode ser em outra situação, pode ser outro número, então cuidado. Chegou aqui, ainda não acabou. Você tem o meio caminho andado, a forma fatorada, mas você também tem a outra expressão que mostra que não tinha na figura. Então, completo mesmo, para completar quadrado, é essa expressão daqui. A forma fatorada e a parte que não tem na figura. Então, essa parte aqui é a forma completa de completar quadrado. Ok, gente. Então, temos aqui a regra geral, né? Quem gosta de fazer seus cálculos e concluir com elegância, né? Gosta de ser bem no rigor matemático, você usa a forma geral, que é dada x ao quadrado genérico mais ou menos bx, que é justamente, né, esses dois termos aqui, sempre vão estar aparecendo. Os problemáticos da história sempre é o C, quando ele for diferente de ser um quadrado perfeito ou ele não existir, é nessas situações que a gente precisa. Então você tem a primeira expressão sempre vai ser igual a quanto? X mais ou menos b sobre 2 ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4. Você aplica isso aqui em qualquer ocasião que você entender que esses dois casos aí vão aparecer e você acaba completando o quadrado. Só não esquecendo, tá? Agora, interessante, aqui você pode esquecer, você usando a regra prática, você pode esquecer de registrar a parte que falta. Mas aqui não, viu, gente? Aqui não. Aqui você, a regra geral, você aplica, você não precisa ter mais essa questão de separar a parte fatorada com a outra parte, você não tem mais esse trabalho. A regra geral, você aplica ela por completo, ela dá o resultado todo do quadrado perfeito. Aí, a vontade é sua, né? A escolha é sua, né? Então, faça um bom proveito, tá? Dessas informações, dessa aula. Se vocês gostaram aí, dá o legal, faz os comentários, dá o like no canal. E isso é muito importante para que a gente produza outros vídeos aí, tá? Falando sempre aí de matemática. Desde já, gente, um abraço a todos. Espero vocês nos próximos vídeos, tá? Tchau.